Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Fabiana Leão, eu sou professora de administração da UPE Caruaru e nós temos a grata satisfação, é com muita alegria que recebemos hoje a nossa palestrante Fabrícia Faé. Falar um pouquinho para a gente desse desafio em tempos de pandemia, né? Como a gente pode lidar assim com o humano, né? Com o humano, no caso nós mesmos, com a gente mesmo, e esse relacionamento com o outro, né? No ambiente das organizações. Como eu estava falando, só retomando minha fala, meu nome é Fabiana Leão, eu sou professora de administração da UPE, e esse assunto, ele é muito querido para mim, e eu não pensei em uma outra pessoa que não fosse Fabrícia, Faé. A gente tem uma ligação, assim, muito próxima de ideias, de modo de ver o mundo, porque a gente tem estudado e tem atuado na antroposofia. E, no meu caso, como doutoranda, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E minha ênfase, né, na pesquisa, no doutoramento, é justamente a gestão nas escolas Waldorf. Fabrícia, ela vem nos auxiliando muito nesse período de pandemia, numa outra iniciativa, né, eu estudo a Turmalina, ela vem auxiliando por demais, assim, tudo que ela vem falar hoje é o que ela vive. Então, ela não vem falar só, assim, de teoria, de uma possibilidade, ela vive e realiza o que ela vem trazer aqui para a gente. Então, como não poderia faltar, eu combinei com ela de trazer um verso. E aí, Fabrícia, quando eu estava pensando naquele verso, eu, na verdade, mudei para outro, que aí a gente vai começar com Steiner. Rudolf Steiner traz para a gente assim: confiança é uma das palavras de ouro que, no futuro, deverão dominar a vida social. Amor, pelo que se tem a fazer, é a outra palavra de ouro. E, no futuro, serão socialmente benéficas as ações que forem realizadas por amor ao ser humano universal. Então, eu vou te passar a palavra, só um pouquinho antes, vou apenas agradecer, né, essa energia que a Super acontece assim com muita doação, a gente aprende isso, né, o dinheiro de compra, o dinheiro de investimento e o dinheiro de doação. Então, aqui a gente vivencia também na prática aqueles conceitos de Steiner, e tem, assim, um apoio, assim, muito generoso, tanto da imprensa, a gente está tendo muita divulgação, assim, sabe, com muita, como é que posso dizer, generosidade, realmente, e muita abertura. E esse evento próspero que vem sendo a Super UPE não poderia ser diferente, Super 2020. Nós temos o patrocínio da AF Controladoria, Contas.com, Serviços Contábeis, a Manutec, a JCL Casa e Construção, Fabiana Siqueira e Coxinha Festas. Então, com você, pode, por gentileza, se apresentar um pouquinho para a gente, exercitando aí também essa autonomia, né, de se apresentar a si mesmo. Fala um pouquinho para a gente, assim, de você. Bom, eu sou... Agora é o meu que está fazendo? Mas eu estou sem o YouTube, viu? Ligado. Eu sou aconselhadora de vida e carreira. Eu tenho toda uma história executiva e eu vivo o mundo executivo, trabalhando com desenvolvimento de lideranças, aconselhando pessoas nas organizações, as suas carreiras. E também tenho formação no aconselhamento biográfico, tenho formação em constelação organizacional na Hellinger Schule e venho estudando muito essa questão de como que a gente pode trabalhar, né, num outro nível de consciência mesmo no dia a dia das organizações. Eu trabalho desde organizações mais tradicionais e multinacionais até o tipo de organização que a própria Fabiana está colocando, né, da educação Waldorf, certo? Então, eu trabalho aqui, fico em Recife, mas acabo atuando em várias outras localidades, e principalmente nesse momento, né, que todo mundo foi para o virtual, isso tem potencializado muito mais. Eu sou uma capixaba, nascida no Espírito Santo, morei 10 anos em São Paulo, e desde 2013, morei em 2008, depois em 2013 eu voltei aqui para Recife, em 2015 nasceu minha filha, que inclusive estuda com o filho de Fabiana também. E então, que é uma mudança muito grande na vida da gente.
Inclusive, ela pediu para mandar um beijo público, eu tenho que fazer isso, porque ela deve estar sabendo em casa, mesmo tendo 5 anos, né, de eu fazer isso. E eu brinquei com ela que eu ia fazer. Mas por que eu estou fazendo isso e estou trazendo esse ponto quando a gente está falando também de organizações e de pessoas, né? Eu trabalho justamente com essa parte de coaching, talent e workforce transformation. Eu queria que vocês projetassem a minha apresentação aqui, para eu trazer também com um pouquinho de imagem o que eu vou falar e ficar mais claro para vocês, né, um pouco esse bate-papo. Eu gosto muito de conversar mesmo, de construir uma conversa com vocês. E antes de eu começar a entrar efetivamente na apresentação, eu queria ouvir um pouquinho sobre quem é que está aqui com a gente. Queria colocar saber quantos anos vocês têm aqui no comments, quem está me vendo. Eu queria que vocês escrevessem aí o nome, quantos anos vocês têm, em que área vocês estão estudando, até porque aqui a gente vai falar um pouquinho sobre fases da vida, sobre desenvolvimento. Isso também tem a ver com a fase que a gente está vivendo, com a nossa idade. Então, quem quiser colocar aqui, eu vou ler, tá? Dentro do chat. 21, 23, eu vi o João Pedro, a Marirena, o Vinícius, 20, 18, 20 anos, a maioria estudante de administração, bacana. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sistemas de informação. Obrigada, Delbranda. Eu vou ouvindo vocês aqui, tá? Do que vocês estão me colocando. E aí, o que a gente vai conversar, né? A gente está falando aqui nesse tema do sucesso, certo? Como atuar para o sucesso do humano entre pessoas e organizações. E eu gosto de mostrar um pouquinho esse like aí, né? Que é uma coisa que a gente está muito acostumada a colocar o tempo inteiro, dar like nas coisas, e ficar olhando para essa palavra sucesso, né? O que é sucesso? E aí vem essa pergunta, né? O que é sucesso para você? Né? Se eu fizesse essa pergunta para vocês, o que é sucesso para vocês e não para os outros? O que faz vocês felizes? E o que seria sucesso para vocês? Eu queria também que vocês colocassem aqui nos comentários, só para eu poder ouvir e um pouquinho o que passa na cabeça de vocês. O que é sucesso? Falem para mim. Essa palavra sucesso, vocês responderiam o quê? Sucesso é? Porque às vezes a gente fica colocando, né, que sucesso é ter muito dinheiro, sucesso é crescer na carreira. A gente fica mantendo sempre um padrão do que dizem fora do que é sucesso. Mas eu queria que vocês começassem pensando nessa viagem com vocês mesmo. Ótimo, Érica, que falou aqui, ser bem-sucedida emocionalmente e profissionalmente. Alcançar objetivos. É conseguir o que se quer, será? Pois é, será, né, Patrícia? Está satisfeito onde estamos. Boa, Laiane. Isso é bem interessante a gente colocar isso, trabalhar com aquilo que gosta. Muito bom, Vinícius, porque às vezes a gente escolhe profissões ou atuações que não necessariamente é aquilo que faz feliz, né? Ser realizado em todas as áreas da vida. Maravilha. Esse conceito de sucesso, gente, ele vem mudando a cada dia, né? E a gente cada vez mais vai falando em propósito, naquilo que faz sentido para a gente. Isso é muito importante a gente observar, porque a gente fala assim, né? O que é esse momento atual que a gente está vivendo, onde há um ano atrás esse movimento aqui estava acontecendo fisicamente e agora está todo mundo dentro de casa, né? É um tempo de crise? É um tempo de crise, sim, mas também é um tempo de transformação. É um momento também para a gente transformar a nossa ação, né? Como é que a gente atua no mundo, como é que a gente faz isso acontecer. E a gente está vivendo, gente, um mundo diferente. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa explicação desse mundo VUCA, e aí eu estou falando bem no termo organizacional e das empresas, que talvez vocês devem estar vendo também nas áreas de estudo de vocês. O que significa, né, esse mundo VUCA? A gente está falando aí de um mundo que é volátil, que é incerto, que é complexo e que é ambíguo. Isso é algo que já existia antes de pandemia, né? E a gente já estava vivendo esse mundo. E aí esse mundo diferente, ele pede, gente, uma atuação diferente. E o que significa essa atuação diferente, né? É
é a gente olhar, principalmente, o que a gente fala dentro da antroposofia, alinhar o nosso pensar com o nosso sentir, com a nossa ação no mundo. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa alguma coisa e sai fazendo e depois sente se aquilo é certo e errado, ou a gente sai fazendo e depois pensa no que está fazendo, né? E a gente tem essa área aqui do coração que é um grande regulador, né? E o que é interessante é quando eu vejo até vocês escrevendo aqui, né? Se sentir bem independente onde esteja, que o João Pedro escreveu aqui, tudo que vocês estão falando, tem muito a ver com a gente integrar isso. Só que muitas vezes a gente pouco para olhar para isso, para ver o que nos faz feliz, o que é sucesso, como é essa rotina de vida, e isso tem a ver também com cada fase de vida. Então, o que é interessante, gente? A gente trazer justamente um clarear no pensar. E por que clarear no pensar? Porque a gente recebe muito estímulo, né, de fora. Então a gente precisa olhar para isso, ver qual é a nossa percepção, trabalhar a nossa conceituação em relação a isso, né? Trabalhar isso, inclusive, sem pré-conceitos e sem críticas, realmente incluindo o pensar do outro, independente se eu gosto ou desgosto, mas eu considero o outro, para que eu não tenha uma cegueira frente à realidade, né? Eu fico tão pensando num ponto e tão extremista que no extremo eu me encontro com aquilo que eu não concordo. Então eu preciso clarear esse pensar. E isso é um processo também muito importante que a gente faça, onde eu tenho essa questão, né, de trabalhar, né, o sentir. Por quê? Porque se eu opto, a gente precisa trabalhar muito mais com empatia do que simpatia ou antipatia, né? Quando a gente faz por simpatia e antipatia, a gente não está fazendo de um ponto onde eu estou livre de preconceitos e livre de pré-coisas que vêm, ou que a gente chama de unconscious bias, ou pensamentos que são inconscientes, né? Onde eu posso trazer uma atração, uma repulsa ou uma polarização. Então, eu preciso realmente também trazer esse sentir para o jogo, por quê? Para que eu não tenha uma ação intempestiva, né? Não ter uma ação intempestiva no meu querer, e aí eu consiga realmente direcionar o meu querer, e eu também posso trazer isso num dia a dia, numa rotina em que eu construa hábitos, rotinas, que me deixem mais integrado com a vida e aberto com a vida. Porque senão eu começo a ter um medo mesmo do desconhecido, daquilo que eu não controlo. E isso é algo muito importante para a gente olhar nesse momento, porque tem muita coisa mudando, né? O Davi até escreveu aqui, né? Como o mestre Kame certa vez diz: comam direito, estudem direito, treinem direito, durmam direito e aproveitem a vida. É isso aí. A gente precisa olhar muito bem para isso tudo que a gente tem à nossa disposição, né? E isso a gente pode achar, nossa, isso é um estudioso, é uma coisa de um pensador, é uma coisa filosófica, né? O Steiner fala disso e captou de outros pensadores que vieram antes dele, isso daqui não foi Steiner que fez, mas é muito interessante, assim, como é que isso é bem antigo, né? Essa questão da sua trimembração, que nós somos um ser complexo e a gente pode se dividir também para se compreender olhando esta trimembração. Só que o que é mais interessante é que a ciência já está trazendo essa trimembração, e olha onde, né? No nosso cérebro. A gente vê na neurociência, né, a teoria do cérebro trino, que são as três instâncias. A gente tem o cérebro reptiliano, que é esse rosinha aqui, está aqui de propósito invertido, que é o nosso cérebro mais antigo, que é a parte do cérebro que está ligada ao instinto, que é justamente aquele instinto que fazia a gente atacar ou correr para a caverna quando tinha perigo. Ele é o mais sábio, o mais antigo. A gente tem o cérebro, a parte cerebral, que é o neocórtex, que é esse verdinho aqui, que é o maior, que é o nosso sistema educacional mais tradicional, mais pondera e divulga e exercita, que é a parte cerebral que tem o verbo, que tem o pensamento reto, né, que coloca o que é certo e errado, que coloca o preto e o branco, mas o que dita comportamento
né? O que traz aquele sexto sentido é o cérebro límbico, que é esse que está aqui no meio, e ele não tem verbo, né? Ele tem uma sensação, um sentimento de alguma coisa, mas é ele que regula entre acontece alguma coisa que eu não gosto, eu vou matar ou morrer, eu devo ou não devo, o cérebro, a parte do neocórtex diz, mas quem diz o que eu vou fazer é o límbico, é como eu me contacto com tudo e como é que eu faço isso acontecer no dia a dia. Então, esse é o ponto muito importante para a gente olhar, que não é só pensamento filosófico, é ciência na prática e ciência na veia, né, que a gente fala, que traz isso tudo muito, muito claro. E assim, o que a gente tem nesse contexto, né, nessa atualidade e os desafios? Gente, a gente está vivendo mudanças grandes, repentinas, inesperadas, a gente tem sim um contágio de grandes proporções pelo Covid, né? A gente está com um mundo dentro de casa que a gente não tinha antes. A gente perdeu, sim, elementos de rotina de sair de casa, voltar de casa, ter a própria mesa de trabalho, de respirar livremente, que é uma coisa também muito importante, a parte rítmica da gente. Então, assim, usem máscara o máximo que vocês precisarem, mas o mínimo que precisarem, entendeu? É importante a gente respirar também livre. Isso é muito importante também para a gente. Não estou dizendo para vocês saírem à rua de máscara, eu estou falando quanto mais vocês puderem ter momentos de respiração tranquila e segura, é muito importante. A gente tem acúmulo de funções com a manutenção do lar. Isso acaba colocando homens e mulheres na mesma situação, pais e filhos na mesma situação, né? A gente tem impacto no caso dos filhos, os pais, nas escolas, na vida social, e a gente chega, assim, a ter sentimentos, né, de desamparo e abandono. É isso aí, Davi. Qualquer quebra de padrão repetida causa danos, né? E a pandemia, ela traz, sim, a gente tem uma pandemia em 3 ondas. A gente tem a onda viral, a gente tem a onda econômica, que as pessoas começam a ter questões, mas a gente tem principalmente também uma coisa para a gente olhar, que é a onda da saúde mental. Por isso que é importante a gente estar se regulando e estar entrando em contato com as nossas sensações, os nossos sentimentos, para saber a hora do que fazer com isso e como a gente vai trabalhar com quem está perto da gente. E a gente também tem reorganizações e transformações nos negócios, né? Então, isso são coisas muito importantes para a gente olhar em como atuar, ainda mais vocês que estão estudando para entrar no mercado de trabalho, né? Tudo, ou se já não estão fazendo os estágios de vocês, tudo mudou, né? Antes vocês estavam presenciais, agora vocês estão fazendo trabalho remoto ou estudando remoto, muda tudo mesmo, né? Como é que você vai criar isso? E é fato que quando a gente fala dessa realidade atual, de viver e trabalhar no cenário atual, né? A gente fica mais estressado, mais isolado, mais cansado, né? Tem um sentimento de hiperconexão, a gente fica mais distraído, até porque a gente fica muito tempo grudado nesta parte digital. Ah, Fabrícia, você vive disso, você acha ruim? Não, não acho ruim. O problema não é o ponto, o problema é o contraponto. É o quanto eu estou tendo também do natural, do orgânico, do botar o pé na areia, do botar o pé num parque, de colocar alguma coisa que a gente vai trabalhar esse sistema de contração e expansão, né, e esses cuidados realmente, principalmente com o nosso corpo, que carrega o nosso cérebro, né, que carrega toda a nossa organização, e a gente acaba dando maior visão ao cérebro. Por isso que eu trago também essa questão da neurociência, né? Então, a gente fica se perguntando como é que isso impacta na forma que você, né, vive e também como você trabalha ou vai trabalhar, né? A gente tem, sim, muitas pessoas apresentando sinais de depressão ou transtorno de diversos, né? E é importante a gente ajudar e apoiar, olhar para a gente e olhar para o colega também, e entender que nós somos perfeitamente imperfeitos, né? É normal a gente sentir isso, mas a gente precisa sempre de uma rede de apoio, porque tem um lado bom também desse movimento da pandemia, que a gente está tendo oportunidade de conviver com pessoas que muitas vezes a gente não convivia, inclusive, e de forma muito importante, nós mesmos, né? A gente sabe que a maioria aqui, pela idade que vocês colocaram, está numa idade de estar mais com os amigos, e a gente vai falar sobre isso na biografia, mas o quanto é importante também a gente sempre estar
em contato conosco mesmo, principalmente nessa fase que vocês estão estudando para ir para o mercado, e a gente muda muito. Então é importante a gente ir se conversando para que a gente não se perca na nossa carreira, para que a gente não se perca dentro das nossas escolhas. Por quê, gente, também? Que a realidade que a gente tem hoje é de múltiplas curvas de mudanças simultâneas. Já vinha acontecendo muitas mudanças simultâneas em várias áreas da vida, na forma de se relacionar, na forma de estudar, né, na forma de trabalhar. Então, assim, isso tudo foi potencializado e desestabilizado pela pandemia. E aí a gente fica assim, né? Meu Deus, mas eu estou aprendendo para ter todas as respostas. Só que eu diria para vocês que estudem para terem boas perguntas, porque quem tem boa pergunta lidera. Porque com boas perguntas você vai trazendo a sua ação. Mas não é uma pergunta que venha só do pensar, que é do pensar do pensamento reto. Mas a gente também precisa de perguntas que trabalhem o pensamento curvo. E o pensamento curvo, ele vem da conexão do pensar, do sentir e do agir, né? Para eu poder agir da maneira correta. Não adianta também ficar, né, quem gosta muito de estudar do que a gente chama de análises parálises, que é eu ficar só pensando, pensando, pensando e não coloco no mundo. Então, é uma coisa de a gente ir testando o mundo e percebendo o mundo para ir vivendo este mundo da melhor maneira, que faça sentido para a gente, né? Porque a nossa certeza é a constante mudança. A nossa grande certeza nesse cenário é essa constante mudança e a gente precisa se adaptar a ela e olhar para ela, né? E é isso mesmo, Marcel, essa questão de criar um novo meio de adaptação nos vários cenários em que a gente é posto, né? Porque a pandemia trouxe um pouco disso. Se a gente não tivesse nos adaptados, a gente estaria fora dele, com certeza, e cada vez mais vai vir isso, cada vez mais isso vai acontecer e vai pedir para a gente esse tipo de atividade, de postura mediante a vida, né? As coisas, elas não estão totalmente prontas, a gente nunca está pronto, a gente está realmente sempre em constante transformação. Por quê? A gente nasce, gente, para crescer, para aprender, para mudar. Isso não é um problema, desde que eu tenha um norte, que eu tenha um senso de propósito, que eu aproveite o meu caminho da melhor forma, como é que eu cuido disso em mim, como é que eu cuido disso no meu entorno, né? Isso é muito importante. E a gente tem, gente, dentro da antroposofia que a gente fala, fases da vida. Então, vocês que estão aí nessa fase de 20 anos, 21, 23, 25, é normal vocês estarem se questionando, né? De vocês estarem se provando. Faz parte dessa fase da vida de vocês. Por quê? Porque a gente nasce de um jeito, né? Você poderia se dizer, alguns falam espírito, outros falam em alma, sei lá, que a gente encarna e depois desencarna, e o nosso corpo também, ele nasce, fica na parte mais alta dele, e depois a gente né, desencarna aqui. E aí a gente vê justamente a questão dos setênios, isso mesmo, João Pedro, a Fabiana ensinou bem, muito bem. E aí, cada fase da vida, a gente tem uma vivência diferente. É importante a gente olhar para essa vivência, né? E trabalhar em cima de cada fase. Por quê? A gente começa aqui, e aí, quem sabe faz ao vivo, eu vou aumentar aqui para ficar melhor ainda para vocês, tá? Porque uma das coisas também da atualidade, a gente é parar com esse excesso de perfeccionismo, de tudo que tem que ficar certinho e orquestrado. O que a gente precisa fazer é interagir, realmente aprender junto e construir junto, né? Isso é uma coisa que eu acredito bastante, né? Que é esse conceito, inclusive, que tem nas startups, né? Feito é melhor que perfeito, fail fast, mas fail cheap, que é aquela história de tente, erre e continue, mas claro, cometa erros calculados, né? Então, a gente tem dentro da fase da vida, a gente tem o primeiro setênio, que é de 0 a 7, onde a gente constrói o nosso ninho, tem o nosso nascer físico, a gente está muito ligado na família, é muito importante a gente ter essa base de que o mundo é bom, esse senso moral de que o mundo é bom. E ele acolhe a gente, gente. A forma que a gente cuida do mundo é que a gente precisa repensar, né? É a primeira fase aqui, perto dos 3 anos de idade, que a gente tem a consciência do eu.
ninguém nasce falando, né? Você vê as criancinhas pequenas, não sei se vocês acompanham, que a criança começa falando na terceira pessoa, né? A Fabrícia, depois é eu, né? Então, acho que isso é bem interessante. Vocês até colocaram aqui, né? Conhece-te a ti mesmo. Gostei disso aqui, né? 2 graças há no respirar, inspirar o ar e dele se livrar. Inspirar constrange, inspirar liberta. Tão linda é feita a vida uma mescla. Agradece a Deus quando ele te aperta, agradece de novo quando ele te solta. Eu adoro esse verso aqui. É muito bacana quando ele te liberta, desculpa, que é de Goethe. Né? Esse ciclo da vida é muito bacana. Então, a gente tem esse ninho do 0 a 7, e a gente tem no segundo setênio o nascer emocional, onde a gente está mais na escola, onde o mundo é bom, a gente olhar o mundo é belo, o mundo tem um senso estético. Agora, dos 14 ao 21, que tem muitos aqui nessa fase aqui final, e vou até aumentar mais ainda, que tem gente que não vê a sua fase, a gente tem aqui uma fase dos 18 anos de afirmação do eu, e aí a gente realmente está criticando o mundo, ver se esse mundo é verdadeiro mesmo. Então, se vocês estão nessa fase, é normal vocês viverem essa fase. Agora, a forma que eu critico, a forma que eu conduzo isso no mundo, vai dizer também aquilo que eu entrego para o mundo e aquilo que eu recebo do mundo. Né? Essa visão crítica é super importante, os amigos são super importantes, eu sei que vocês devem estar sentindo bastante, né, essa fase aqui, e quando a gente vai entrar no 21 a 28, a gente também tem aqui uma crise da identidade. Por quê? Até 21 anos, a gente ainda está muito na influência de pai e de mãe. Depois de 21 anos, o que a gente aprendeu de pai e mãe meio que se quebra um pouco no positivo e você começa a olhar o mundo um pouco mais com as suas pernas, o seu óculos. E aí é que eu começo a ser mais como se eu fosse um centauro, eu começo a explorar o mundo, né? Eu começo a ter mais habilidades técnicas, eu começo a vivenciar o mundo, eu estou buscando o meu lugar. É nessa fase que a gente vai escolher realmente as profissões, que a gente vai trabalhar em cima disso, né? E quem vai chegando perto do 28, a gente fala assim, nossa, não tem mais crise? Tem crise dos talentos que vocês vão ter lá perto de 28. Então, assim, aí deu Brana, gostei disso. Eu fui sempre o que meus pais queriam que eu fosse, hoje estou me moldando, dá medo. Isso mesmo, crescer, né? Crescer dói, né? E é muito interessante que a gente repensa, e justamente a pandemia vem para a gente poder se questionar aquilo que é essencial, aquilo que faz sentido para a gente, essa coisa que a gente se conecta lá com aquela parte do cérebro límbico e que tem a ver com o coração, que é esse pensar curvo. E, gente, eu não trouxe aqui, mas eu posso falar de cadeira com vocês, porque eu lido com grandes organizações mesmo. Quando a gente fala de habilidades do futuro, elas estão muito mais ligadas ao pensamento curvo, ao que eu faço com o meu conhecimento, do que especificamente o meu conhecimento. Por quê? Pensamento lógico puro e racional, os computadores e a inteligência artificial está aí para nos substituir muito melhores do que nós. Agora, como conduzir os processos, o que fazer com conhecimento, como lidar com as pessoas, esse é o grande diferencial dos profissionais, mesmo aqueles que escolheram engenharia, que escolheram física, que escolheram matemática, né? Essa habilidade de lidar consigo mesmo e lidar com o outro é um caminho de sucesso, sim, de vocês dentro das organizações ou de vocês dentro das profissões que vocês estão escolhendo no mundo, né? E a gente olhar isso, olhar esse nosso caminhar, em que fase que eu estou e o que eu estou sentindo neste momento, é muito importante. Porque eu falo que o ser humano é uma das coisas mais esquisitas que tem, né? A gente passa o dia inteiro olhando o outro e falando, nossa, tá nervoso, tá calmo, tá com cara feia, tá com cara bonita, mas a gente não consegue se ver, a gente não consegue se enxergar. Mal a gente para fazer exercício de presença, que seria justamente essa meditação, esse mindfulness que está todo mundo falando, no fundo é um exercício de presença, que eu estou o tempo inteiro conectado com o que eu penso com o que eu sinto, para eu poder ter um fazer bem forte no mundo, mas bem consistente.
né? Então, é importante a gente avaliar cada mudança. Isso mesmo, Fabiana, né? A gente não tem que ter medo de ousar, mas a gente precisa estar consciente de cada ação. E essa avaliação de cada ação, Fabiana, é bom eu colocar isso aqui para vocês, é uma avaliação que a gente não tem que fazer só com a parte do neocórtex lá, que é com pensamento reto, mas também com pensamento curvo, que inclui as relações, os sentimentos, os impactos disso. E quanto mais a gente treina isso, a gente consegue pensar mais rápido, não só com o cérebro, mas também com a nossa atividade, o nosso trabalho, né? Então, é muito importante a gente olhar para isso. E aí, uma coisa importante para a gente ver é, além do que é sucesso para nós, né? É importante também a gente olhar o que é sucesso para a organização ou o mercado que você pretende trabalhar. Como é que com essa organização, esse mercado funciona, né? A rotina, a forma de fazer, faz sentido? Né? Faz sentido para vocês? Tem a ver com vocês? Porque muitas vezes a gente vê nas grandes organizações, e eu falo desde gente que está sendo contratado, desde estagiários até altos executivos, que normalmente a gente é contratado pela parte técnica, o conhecimento técnico, mas às vezes a gente se desmotiva dentro da organização e a gente talvez seja até demitido dentro da organização pela forma do comportamento, não que esteja certo ou errado, mas que é diferente. Então, uma das coisas que eu digo aqui para vocês é uma dica de ouro muito importante, é a gente alinhar as partes, né? Nós somos um indivíduo que tem uma identidade, que a gente tem uma missão, valores, a gente tem interesses, a gente tem competências, a gente tem coisas que a gente faz muito melhor, outras não tanto. Mas quem é a organização também que eu estou procurando, né? Qual é a identidade dessa organização? Qual é a missão dessa organização e os valores? Né? O que está por trás dessa organização? Qual é a visão estratégica dessa organização? Que competências que ela está buscando nas pessoas? Como é que essas pessoas se relacionam? Né? E quais são os resultados que ela está buscando também? Isso vai fazer com que a gente se alinhe entre o que a gente pensa e como é que eu trabalho dentro das organizações. A Carla fez uma pergunta aqui, né? Ser uma pessoa que se importa e faz o possível pelos outros pode me prejudicar quanto a mim mesma? Pensar que as pessoas ao redor e esquecer em parte a si mesmo? Olha, a gente precisa viver para ajudar os outros. E não a gente, eu digo, morrer para ajudar os outros, entende? Então, você sim é uma pessoa tão importante quanto todo mundo na sua volta, então a gente não pode. A gente deveria ter para transbordar. É importante que a gente doe aquilo que a gente tem. Mas se a gente entrega aquilo que faz falta, como é que a gente vai continuar cuidando e dando? Então, é uma questão, quando a gente fala de altruísmo dentro da antroposofia, não é que eu dê aquilo que eu não tenha e que daqui a pouco eu não vou ter mais nem condições físicas ou emocionais de continuar fazendo. Mas eu preciso trazer isso e pensar se eu estou fazendo isso com saúde, se isso está me trazendo mais saúde, se isso está me trazendo um ciclo positivo ou se isso está me esvaindo, entende? Então, isso é importante a gente olhar. Então, em termos gerais, eu estou vendo que já está vindo aqui várias perguntas. Fala, Fabiana. É só um comentário do que aconteceu ontem na abertura, que foi bem interessante, sabe? Teve uma palestra, né? Que Sim. a gente sempre tem por hábito, no primeiro dia é só à noite. E aí eu lembrei tanto do que a gente propôs, né, a trazer hoje, porque o palestrante trouxe algo muito assim, tem muito a ver com as perguntas que estão sendo colocadas, com os comentários, que foi o seguinte, não sei se todos estavam ontem, né, prestigiando, mas eu quero trazer aqui de forma bem breve. Ele falou, assim, ele foi num crescendo, ele primeiro apresentou dados estatísticos, que ele é do IBGE, mas aí ele chegou, Fabrícia, que eu fiquei com vontade de dizer assim, você já conhece a antroposofia, porque você está falando assim muito na linha do que o Rudolf Steiner propõe, e eu sinto um movimento, sabe, Fabrícia, independente das linhas de pensamento, mas eu sinto uma ação conjunta em Sem termos de dúvida. humanidade. Não necessariamente uma ação coordenada, mas porque nem sempre a gente também vê a harmonia, né? Porque a harmonia precisa estar dentro, para a gente poder ver fora. Mas eu sinto, assim, em várias linhas de pensamento, alguém citou aí nos comentários Gardner, com as inteligências múltiplas, né? Então, me parece, a gente estuda isso, né? A gente sabe que a gente está na quinta era pós-Atlântida,
Mas então a humanidade vem nesse movimento, né, de aprimorar-se e de se aproximando mais e mais de uma dimensão maior e mais alta, né, cada vez mais alta. Eu estou trazendo não no antroposofês, mas de uma forma mais tranquila de compreender, que nem todos são meus alunos. Mas então, falando de ontem, quando ele estava nessa cadência dos números, eu falei, é interessante, mas é uma visão bem quantitativa, eu sou mais quali, né? E já estava meio que brigando internamente, assim, tá, beleza, mas eu estava querendo tanto que ele trouxesse uma visão quali. E aí, para mim, a felicidade, e a felicidade de todos, que estavam, assim, almejando o que eu vou dizer agora, ele falou, Fabrícia, do sorrir. Sim. Ele falou da importância de a gente estar num estado interior, assim, que, para mim, agora estou trazendo com minhas palavras, de uma paz interior, pelo menos uma busca por essa paz interior, e esse alinhamento de tudo que você já trouxe para a gente aqui, que é o pensar, sentir e querer, nessas 3 dimensões, de modo que a gente venha até a chegar a sorrir. E eu gostei, foi do pé no chão que ele trouxe, assim, falou, olha, pode ser que aconteça de ficar meio desconcertado no começo, esse sorriso. Sabe aquele sorrisinho meio amarelo, que ele não está ainda pleno? Mas ele nos encorajou a exercitar, né? Com Então, certeza. o tanto que a gente, nessa pandemia, que é o tema também da tua palestra, nos desafiou, né? Sabe, assim, o tanto que a gente, poxa, e vai sorrir assim, eu já escutei assim, vai sorrir do quê? Do nada? Né? É sorrir do nada. Como assim do nada, né? Do tudo que a gente já tem, né? Sabendo Sem dúvida. reconhecer e ser grato. Sem Alguém está dúvida. colocando aí, creio que seja uma condição inerente, Fabiana. Há uma hora que essa essência desperta em nós. Esse aluno é um daqueles alunos assim, poxa, ele não veio, eu fico quando ele não vem. Eu falo que é o aluno anjo, João Pedro, ele nem sabe que ele é. Falei Agora ele agora. já sabe, né? Agora ele já sabe, é por isso que ele fica Agora ele dizendo já tanto. sabe. Então, aí eu vou silenciar. Ah, Essa pandemia nos tirou uma é, característica muito nossa do brasileiro, que é o tocar. Eu puxei o sorriso, ela puxou o tocar. Pode comentar um isso. pouco, mesmo dentro das organizações, como você vê essa questão? Vou deixar com você. Bom, é bem interessante essa pergunta, e a gente falando de neurociência, né, e tem um médico na antroposofia que eu aprendi isso com ele, que eu estou trabalhando bem próximo, que é o Darlan, né, você conhece, Fabiana? Ele me ensinou, né, que é bem interessante. Quando a gente está no começo da nossa formação cerebral, lá no zigoto, que é o que chama, né, a mesma unidade da célula que vira o cérebro, vira a nossa pele. Olha que interessante. Então, a nossa pele tem uma ligação íntima com o nosso pensar, né? E realmente o brasileiro se toca, o brasileiro tem mais essa coisa de se banhar, né? A gente tem muito essa coisa dos indígenas, o quanto a gente pode se perder com relação a isso, e a gente pode não tocar o outro, mas também a gente começar a fazer esses movimentos também de se cuidar e na nossa intimidade, na nossa casa, né? A gente cuidar disso também é importante, né? Agora, existem outros atos que a gente pode fazer também, né, nesse momento. A gente perde uma coisa na relação com o outro, mas aí é uma coisa da gente intensificar com a gente, desde até tocar mesmo, né, de se tocar, quanto você usar coisas, né, para quem gosta desse tipo de situação, de usar coisas até na hora do banho, de usar uma bucha, de fazer essas coisas, também ajuda a ter uma sensação de bem-estar melhor. Então, assim, essa questão das pessoas não poderem tocar as outras, a gente precisa ser criativo para encontrar outras formas de tocar que não seja no físico, né, tocar o coração, tocar o sorriso, às vezes está tampado pela máscara, mas esse sorriso no olhar, tudo isso também acho que uma coisa importante. Essa questão está acontecendo mesmo, porque às vezes a gente fica saudoso, né, de querer voltar do jeito que era antes, e mesmo as organizações estão tendo que fazer distanciamento social, né? Mas desde o começo eu ficava meio brava com essa regra de isolamento social, porque a gente não precisa de se isolar socialmente, a gente precisa de distanciamento social. Então, é distanciamento físico, não é na sua presença, não é na sua conversa, não é no seu contato. Então, como é que a gente pode ser criativo dentro disso para poder passar por essa situação, por esse momento?
né? Sorrir pelos olhos é o sorriso mais verdadeiro. Eu concordo com você, Delbranda. Essa é a minha visão também, né? Então, essa questão de eu falar para vocês, de vocês olharem como é que é vocês, e como é que é a organização, e como é que vocês olham também os colegas de vocês, eu acho que isso é super importante, né? Se alongar, exercitar, sentir o coração, bater o sangue correndo nas veias, com certeza, invistam nisso, invistam no exercício físico, invistam em boas caminhadas, invistam nessa coisa de sair e dar uma volta, né? Como é que a gente vai fazer isso? Faça um movimento. Quais são os movimentos que vocês podem fazer pela vida, né? Por amor à vida e não por medo da morte? Eu acho que isso é uma boa pergunta também nesse momento. Né, que movimentos eu faço por amor à vida e não por medo da morte? Claro que eu não vou sair aí indo para uma, para uma aglomeração total, né? Mas como que eu posso fazer pequenos movimentos saudáveis, né? Em que eu interaja com a natureza, né? Em que eu interaja dessa forma, né? O maior sucesso da vida é ter sucesso em viver. Boa, Marcela. O Diga, nosso Fabiana. querido staff está querendo saber se já pode tirar da tela, que é a Lorena. Ah, sim, Pode. é Eu queria, penúltima, não, deixa o gratidão lá, eu queria maravilhoso. só terminar com vocês o seguinte, sobre essa questão de sucesso na vida, sucesso no trabalho, sucesso na carreira. Eu achei muito interessante quando você falou a frase que você queria ler primeiro, Fabiana, que é justamente a que eu Sim, gosto de fechar, com ela né? aqui. Que é uma frase de Goethe que ele fala assim, ó, qualquer coisa que você pode fazer ou sonhar, você pode começar. A ousadia, ela tem genialidade, poder e magia em si. Então, é importante a gente começar pelo sonho, porque o sonho tem uma conexão do pensar com o sentir, para aí sim a gente agir, né? E essa ousadia de sonhar e se conectar a cabeça com o coração, gente, tem muito poder, né? Vocês se conectarem com o propósito de vocês, não com uma ação, mas com o que faz sentido por trás da ação. Isso é maravilhoso, um ótimo exercício para vocês terem sucesso, o sucesso que realmente traz essa felicidade, né? Então, acho que isso que é a grande questão. Pode tirar agora, eu só queria colocar essa frase aí para a gente olhar juntos para ela também. Me chamaram lá nos comments, né? Eu não tô. Deixa eu só. Ah, tá, ela colocou aqui. Daiane Moraes, ela pergunta assim: Fabiana, nas organizações tem até marcações onde funcionários não podem almoçar juntos. Dá uma dor, né, Daiane? Então, Sim, tem um sim. Igual tem no distanciamento, shopping. né? Isso causa Pode falar. frustração. Por que você convive. Ah, aliás, agora é uma pergunta. Por que você convive o dia inteiro com seus colegas de trabalho? Pois é. Então, mas é como a Fabrícia já colocou para a gente, né? Eu, particularmente, eu gosto muito quando a gente traz também a nossa vivência, né? Porque, Fabrícia, eu tenho aprendido lá no curso que você não conseguiu, que você ficou louquinha de fazer junto, da gestão, eu sinto você lá, né? E uma das coisas que a gente aprendeu é a importância da vulnerabilidade. Verdade. E aí, essa pergunta de Daiane me traz, assim, algo bem breve que eu vou trazer, que é assim, desde março que eu não consigo, assim, não consigo não, né? Na verdade, eu escolhi não abraçar minha mãe, né? Minha mãe é cadeirante, tem toda uma situação bem delicada, vem recuperando de um AVC, ela está cadeirante, gosto de dizer assim, que é um processo, né? Já vendo ela saindo. Vamos lá, né? E ela teve um comprometimento motor do lado esquerdo e tal, e por causa da idade também, alguns comprometimentos. E meu filho mais velho, tem 26, está lá com ela. E eu não abraço, viu, Daiane, se servir de consolo de alguma maneira. Eu não abraço, assim, não me aproximo, eu guardo a distância bem, sabe? Tipo, da porta para onde ela fica sentada lá assistindo televisão. Dá pelo menos uns 5 metros. Ela super reclama, mas eu vou lá. Aí vou de máscara. E como adorei o que a Fabrícia falou, é um modo, né? Olha, mãe, isso aqui eu trouxe para você, aí higienizo tudo na frente dela, que ela é toda cuidadosa, meu irmão é médico. Então, assim, tem as marcações, né? Tem a própria máscara, né? Eu escutei da minha vizinha, assim, a focinheira, me fui pensando o dia todinho. Assim. O que a gente, enquanto humanidade, fez para estar provacionando, né? Sendo provacionados. Então, de repente, sabe, Fabrício, acho que você vai concordar comigo, vamos ver. Ao invés de a gente se colocar num lugar de vítima, se colocar num lugar de aprendiz, né? Com Se certeza. perguntar. Uma pergunta biográfica muito momento, importante, Fabiana, que a gente fala na antroposofia é assim: só esse a gente finalzinho, fica tem se tanto perguntando,
Oi, desculpa. Não, é só finalizando essa linha de pensamento, que aí é o fechamento, que é importante. Quantas vezes, me veio bem claramente isso, tantas vezes a gente não colocou marcações no nosso lidar com o outro. Marcações e delimitações internas. Ninguém não nos colocou. A gente se colocou. Por julgamento e tudo mais. E agora, não sei, Daiane, refletir. Agora eu estou vendo, tem algo no mundo exterior que nos mostra que nossa postura interna, ela ficou tão difusa, tão nebulosa, que aconteceu agora de vir para os nossos olhos, sabe? Ficou visível agora o que a gente já vinha no movimento interno. Pronto. É importante, ela sabe que é importante isso que eu coloquei agora. Com certeza, com certeza. Desculpa, só ia complementar a tua fala, que uma pergunta biográfica que traz luz, claridade no pensar, né, acalma o coração, é assim, às vezes a gente fica pensando nesses acontecimentos da vida e querendo fazer uma pergunta que não é a mais adequada, que é o porquê isso está acontecendo. Essa não é a pergunta que leva a gente para frente. A pergunta que leva a gente para frente de uma maneira positiva é o para quê. Claro que o para quê, a gente olha o que nos trouxe até aqui, mas é no sentido de o que eu vou aprender com isso, né? Que aí é o para que eu estou vivendo e o que eu aprendo com isso. Então, isso também é muito, muito importante a gente olhar, né? Que eu ouvi isso também de uma outra pessoa, que assim, o destino do ser humano é nascer e caminhar para a luz, né? A nossa mãe dá a luz a gente e a gente precisa continuar olhando essa luz aí, se conectar, né? Principalmente nos 21 anos aí de quem falou, eu fiz sempre o que os meus pais falavam, agora eu tô olhando para mim mesmo, dá medo, porque agora é você, né? É você aí para você manter essa chama acesa aí, claro que não é sozinho também, uma coisa muito importante. As pessoas que têm mais sucesso hoje em dia são pessoas que têm rede de apoio, que realmente têm força na vulnerabilidade, que é o que você está falando. Tem um livro muito legal, né, O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown, que acho que não é antroposófico, mas tem tudo a ver com o sentimento e o que pode ser também de inspiração para todo mundo. Isso eu vou querer ler. Depois, se você O puder, Poder da você consegue Vulnerabilidade, Brené digitar? Brown. Digitar? Vou, Tá. vou O digitar. sobrenome que eu não. Deixa eu ver Então, se eu aproveitando consigo. que você consegue no privado e ela posta no comment. Então tá bom. Daí fica para todo mundo lá, né? Uma dica boa dessa. Então, gente, assim, já já eu estou aqui com a gente, não nessa sala, mas não nesse espaço, mas num outro link que é a live musical. Aí eu estou me despedindo, algo assim, bem raro, né? Eu nunca saio de sala deixando meus alunos, mas assim, nunquinha mesmo, em 18 anos. Mas hoje eu vou precisar, e aí a gente tem a professora Paula Gonçalves, que é a coordenadora geral da Super 2020, e ela vem trazer um recadinho, sabe, uns detalhes aí bem importantes sobre o certificado. E, Fabrícia, a gente, por falar em não ficar sozinho e caminhar junto, a gente tem essa rede que se segura assim nessas situações. Que os músicos estão lá me esperando e a gente vai fazer uma meditaçãozinha, sabe, antes de entrar, sendo assim, bem assim, falando um pouquinho do bastidor. E aí, sim, super agradecer você ter topado. Eu estou me despedindo, mas na verdade, Fabrício ainda fica aqui até o final, assim, combinado até 9 horas, né? E Paulinha está conosco. Aí eu vou pedir a Lorena só que coloque, por gentileza, Paulinha na tela, para que Fabrícia continue acompanhada. Tá certo, obrigada. Paulinha, gente, Paulinha, nossa senhora, sem comentários, viu? Gratidão por confiar, por acreditar. Eu falei, olha, Fabrícia tem que estar. E aí a gente está aqui, né? Deu tudo certo. Então é isso, eu me despeço, mas eu já faço o convite que assim Tchau. que concluir, tchauzinho. Assim que concluir, sigam para a live musical que a gente já está organizando, afinando os instrumentos lá. Hoje é muito bom. Muito bem. Sucesso lá. Paulo, eu acho que você está com o seu áudio desligado. Agora, Pronto. a Fabiana não viu, eu agradecendo a ela, mas Fabrícia, está todo mundo em êxtase com a sua palestra e com a sua calma, né? Trazendo questões tão profundas como o pensamento curvo, como vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo de uma forma em que
se a crise é algo constante na nossa vida, como a gente pode lidar com isso dentro e fora das organizações. Isso aí. Então, Isso mesmo, Paulo. Eu captei um pouquinho. É isso aí, é isso aí. Eu acho que a gente precisa olhar a vida realmente com o que a gente ganha e com o olhar do círculo que a gente chama, porque muitas vezes a gente cria um círculo vicioso e não virtuoso, entende? Algo que leva a gente para frente, para o positivo, né? Às vezes a gente olha o copo, a gente sempre está olhando meio vazio, mas a gente também pode olhar ele como meio cheio, né? Então, quando eu olho ele só pelo meio vazio, eu também não estou sendo realista, eu não tenho que ser nem pessimista nem otimista, eu preciso ser realista, né? E em cima da realidade, eu trabalhar para viver e trazer um pouco a mais. Então, acho que isso seja bem importante, né? Igual o Marcel escreveu aqui, né? Para que funcione, não tirarmos lições sobre as circunstâncias, ou seja, aquilo que me fez resiliente, ou não houve a questão de saber identificar o real sentido da ação. Muito bem, é muito bom. E tem um outro conceito, além de resiliência, que também é o conceito da antifragilidade. Tem um outro livro também, o Antifrágil, que é um outro livro também bem interessante, que são pessoas que aprendem com o caos. Esse livro também é uma boa leitura para o momento, que vale a pena também você... fala sobre antifragilidade. A Brené Brown é boa de começar, porque o Antifrágil ele vai para... É um livro bem mais profundo, mas a Brené Brown é muito profundo. Você conhece João Pedro Antifrágil? É muito bom esse livro. Ele é um best-seller também que fala bastante sobre isso. Traz bastante número, mas também traz a coisa do pensamentos gregos, né? Umas coisas bem legais aí, que acho que vale a pena. Muito bom. Ô Fabrícia, você acha que as lideranças hoje nas empresas, elas apresentam essas características que você traz para a gente? Porque a gente está falando com jovens que podem exercitar essas, não sei se são habilidades, características, não sei exatamente qual é a palavra, né? Mas que vão se defrontar com o mercado de trabalho, com pessoas que já estão há um bom tempo. Como é que está essa ligação em quem está nas empresas hoje em dia? Como é que está esse movimento? Traz essa tua experiência aí também com grandes organizações para a gente. Sim. Então, o que eu mais faço é desenvolvimento de liderança, né? Meu tema maior é liderança de si e liderança dos outros. E uma das coisas que as empresas estão mais investindo é justamente nesse tema liderança, principalmente porque está todo mundo dentro de casa. Então, como é que eu mantenho proximidade? Como é que eu trago esse pensamento curvo para incluir as pessoas, né? Porque se tem uma dica também que eu falo para todo mundo é assim: estudem o tema liderança. Por quê? No ambiente de trabalho, onde seu chefe não está mais te olhando direto, no mínimo você precisa aprender a liderar você mesmo, do tipo, que horas eu vou pedir ajuda, que horas eu preciso, não, isso daqui eu sei, como eu aprendo sozinho, como é que eu peço para o meu colega. Então, o que antes a gente trabalhava todo mundo na mesma sala e o chefe olhando o que você estava fazendo, agora não tem mais, porque está todo mundo dentro de casa, né? E a tendência do mercado é que a gente vá para o modelo híbrido. Não tem mais isso também de todo mundo o tempo inteiro dentro das organizações, porque as organizações já viram que não é necessário. Então, a gente pode trabalhar nesse modelo. Então, quanto mais vocês se investirem nesse autoconhecimento, vai ajudar vocês a entrar dentro dessas organizações. E que se eu posso te dizer se as lideranças estavam preparadas? Não estão totalmente preparadas, está todo mundo no processo de transformação. Acho que a questão da empatia está tanto dos líderes para os liderados, mas também dos liderados para os líderes, porque somos todos humanos. E a gente tem que parar também com esse viés de que o líder herói, o líder perfeito, o líder que sabe tudo, aquele que tem que me dar todas as respostas. Nem os líderes das organizações, nem os líderes que vocês têm em casa, que são seus pais. Eles também foram jogados para dentro de casa, eles estão com tudo ao mesmo tempo, eles estão com preocupação também financeira. Então, assim, a gente ter, principalmente nessa fase da vida que a gente é muito crítico, ter essa empatia, esse cuidado, né, de também lidar com o outro do jeito que a gente gostaria de ser tratado, é tão importante, né? Esse pensar do coração curvo, ele é um pensar com o amor nesse sentido. Não é nem de simpatia nem antipatia, mas de empatia. Né, que todo mundo foi colocado nessa situação ao mesmo tempo, né, então acho que Fantástico, é importante né? a gente ter esse pensar.
essa ideia de que se nós estamos sentindo, o outro também está, né? Porque essa realidade pegou todo mundo de uma vez só. Fabrício, eu te agradeço muito. Queria que você desse suas últimas comentários, palavras para o pessoal. A gente teve um público fantástico hoje na noite. Chegamos a quase 100 pessoas em alguns momentos. Que legal. Estou muito feliz, né? E aí eu peço para você se despedir e depois eu faço o fechamento para falar dessas partes burocráticas, certificadas, essas coisas. Claro. Tá certo. Então, gente, eu queria agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, agradecer vocês estarem ouvindo, e se eu puder pedir alguma coisa para vocês, é que vocês façam um bom caminho, uma boa jornada, porque a gente fica sempre pensando também que sucesso é chegar lá, né, e eu fiz o caminho de Santiago e eu vi as pessoas se machucando no meio do caminho porque queriam chegar em Santiago, né, mas desenvolvimento de carreira é uma jornada. Então, aproveitem a jornada de vocês com muita consciência, aproveitem essa época de estudo e captem o maior que vocês possam, né, os aprendizados num estágio, a busca por um trabalho, estejam sempre muito presentes naquilo que vocês estão fazendo, porque a melhor escola é a vida, a vivência que a gente vive hoje com presença, né, com essa qualidade, com esse sorriso que vocês trouxeram. Então, é bem interessante vocês olharem para isso, que não é uma corrida, um tiro de 7 metros rapidinho, não, né? É um caminhar. Então, acho que é isso. Eu queria deixar essa mensagem para vocês e desejar um bom caminho, né? Um caminho de sucesso, mas o sucesso que faça sentido para cada um de vocês, não o que dizem para vocês que é sucesso. É isso, Paula. Um bom caminho. E Um bom um caminho. caminho constante, né? Porque a gente vai mudando os desafios da vida, mas continua nesse caminho. Isso aí. Maravilha. Gente, daqui a pouco, depois dessa palestra maravilhosa com o Fabrício, eu aprendo muito aqui, viu? Não é só vocês que estão aí assistindo, mas aqui também nos bastidores a gente fica comentando e aprendendo. Muito obrigada e aumenta o som. Tchau. Tchau.